precisamos de contextualizar a graça de Deus para que ela nos salve dessa situação. Porque essa graça, ela é o quê? Salvadora. Ela é salvadora. Então nós vamos contextualizar esse tema aqui, porque ela vai nos ajudar muito. E quem está na terra para nos ajudar? Só o quê? Os anjos. E você tem que estar isso na tua mente. Isso tem que estar em destaque na sua mente. Não adianta buscar Deus, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos e habitou em nós. Então, você sabendo disso, você tem que saber que ao seu redor estão o quê? Os anjos de Deus. E eles que foram enviados para nos socorrer. Eu fico vendo as pessoas nos apertos da vida, o que eles falam? Ah, Deus me ajude. Quando você fala Deus me ajude, então você ainda não entendeu o plano de Deus, que já nos abençoou. Ele não vai te ajudar, Ele já te ajudou. Ele já te ajudou, Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Você não precisa de mais nada de Deus, porque o que eu precisava de Deus eu tenho, que é o quê? A bênção dele. É a bênção dele, e eu a tenho. Ele me libertou das minhas amarras de negatividade, de derrota, e me lançou para ser o mais que vencedor sobre todas as coisas. Não é algumas, são todas as coisas. E nós vamos nos deter nisso aqui para a gente falar mais, lembrar mais, arquivar mais informação na mente. Porque quanto mais falamos, repetimos, mais seguro nós ficamos. Você vê que um treinamento, você começa hoje, você é de um jeito. Daqui a um mês, 2 meses, você está mais ordenado do que aquilo que você quando começou. Assim também é a fala e a confiança. Você tem que ouvir muito, porque quanto mais você ouve, mais armazena na cabeça, na mente. Então mais seguro você fica. Assim é, pessoal. E está baseado aqui no livro de Hebreus 1:14, que é o nosso anjos. Isso. Vamos falar sobre anjos. Segurança deles na nossa vida. Então, Paulo, que é o nosso apóstolo, que tece esse assunto. Se você vê as outras cartas de outros apóstolos, profetas, salmistas, eles não explicam sobre anjos. Só fala dos anjos e da atuação dele. Mas a função dele ninguém explica. Quem explica é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, nosso apóstolo. E ele vem aqui explanando com riqueza e requinte. Ele diz: não são todos eles espíritos ministradores? Ele está falando sobre anjo aqui. O capítulo 1, do versículo 1 a 14, ele fala sobre anjo e Cristo. E ele vem falando aqui agora sobre eles. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço? Enviados para serviço. Quem quer serviço? Amanhã eu vou levantar cedo e vou para o serviço. Não é assim que a gente fala? Quem está trabalhando é desse jeito. Eu vou levantar amanhã e vou para o meu serviço. Serviço é o quê? Aonde você vai atuar. Assim foram eles enviados a serviço de quem? Aí vem Paulo explicando. A favor dos que hão de herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação? Os filhos.
Todos são filhos? Não. Há uns filhos das trevas e outros filhos da luz. Há o joio e há o trigo. Há os cabritos e há as ovelhas. Então, a Bíblia, ela vem colocando várias pessoas que são filhos e várias pessoas que não são filhos. E aqui, ele está falando com filhos, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, está falando de nós. Então, quem está na terra para me servir, para te servir, são quem? Os anjos. E se você não tiver isso, se eu não tiver isso comumente na minha mente, eu vou desprezar esse ensinamento. Eu vou abandonar isso. Eu vou encostar isso. Eu não vou validar isso. Aí você vai ficar sem serviço angelical. Eu vou ficar sem serviço angelical. Aí a minha vida vai ficar desnorteada na terra. Eu não sei o que fazer. Porque situações sempre vão acontecer, abençoado. O que Jesus diz? Nesse mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Então esse ânimo para nós é saber que vamos passar pelas aflições, mas nós temos alguém para nos ajudar a passar por isso, que são quem? Os anjos, companhia angelical. Você sabendo disso, na hora que você levantar, você vai lembrar disso e vai ordenar os anjos a estar trabalhando, servindo você naquilo que você vai fazer. Porque nós temos um espírito que é justo e perfeito, mas nós temos um corpo que é corpo de debilidade. Todos nós temos debilidade. Ninguém aqui na carne é Superman. Não existe. Isso aí é só historinha que eu gosto de ver na televisão, né? Superman voando, carregando prédio, carro. Aquilo é uma historinha. Aquilo faz a gente rir e ter emoção, mas aquilo não tem nada a ver. Porque a debilidade continua, porque esses atores do Superman, muitos deles já morreram. O Superman morrer. Então, você e eu precisamos de entender isso, que temos debilidade. O mal que eu quero, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, diz o apóstolo Paulo. Então, na carne, nós somos fracos. E para isso, Deus enviou quem? Os seus anjos. Porque nessa fraqueza, eles estão para nos auxiliar. Olha, os anjos nunca vão condenar você e a mim pelo erro que eu cometo. Porque o serviço deles não é esse. O serviço deles não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui não está dizendo que o comportamento, ele está dizendo, apontando quem vai herdar a salvação. E quem vai herdar a salvação já tem um selo do Espírito Santo na sua vida. E o anjo entende isso. Então não importa se você fez certo ou você fez errado. Eles estão aqui para cooperar conosco que vamos herdar a salvação. Você quer ou não quer? É só isso. Quem não quer, tá bom. Fica sem os auxílios do angelical. Quem sabe ele consegue se dominar e se dar bem, né? Eu acho praticamente impossível, mas se quer. Agora, se os que hão de herdar a salvação, que são filhos,
acreditar, crer nisso, você vai ver o quê? A glória de Deus. E você vai ter muita história, muito testemunho de coisas que você vai ver a cobertura angelical, que são seres celestiais. Aqui, no livro de Salmos, vamos ver aqui, Davi falando sobre eles, Salmo 103, olha, coisa linda aqui, ó. Davi experimentou essa ajuda desses anjos maravilhosos, e ele fala sobre eles aqui na sua atuação. 103, 20. Ele diz aqui: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Então os anjos bendizem ao Senhor, valorosos em poder. Olha, você vai acreditar numa pessoa que não tem muita força, que é franzino, para te socorrer, para te ajudar numa situação difícil? Não, você vai procurar uma pessoa robusta, né? Para que ele use da força dele para te ajudar. E quando você vê um, você fala: ó, eu vou contratar esse como segurança. Aí você sente o quê? Seguro. Porque aquela pessoa, aquele guardador está com você. Então você se sente seguro aí. Isso eu estou falando de homens naturais que são débeis. Agora eu estou falando aqui de que Davi falou. Qual versículo? 103, 22, 20. Ele vem dizendo, olha que riqueza: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então isso que está em Hebreus 1,14 é abençoado. Deus determinou, e os anjos, eles não podem recuar, porque são espíritos perfeitos, preparados para ouvir e atender, porque eles não têm esse corpo que nós temos. Você está me ouvindo aqui, mas você tem uma debilidade, você vai falar: eu quero ser desse jeito, mas daqui a pouco você está falhando, eu estou falhando. Mas esses anjos não falham, porque eles receberam ordens. Ele diz aqui: que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então você tem uma companhia de anjos que está ao seu redor, super obediente ao Senhor Deus. E eles receberam de Deus ensinamentos para nos acudir em momentos de grande dificuldade. Você crê nisso, Alberto? Eu creio. Você recebe isso? Eu recebo. Você tem executado isso? Olha, igual eu falei para os irmãos, talvez de todos vocês eu sou o mais fraco, né? O mais débil do que todos vocês. Então eu tenho situações do meu dia a dia que não são brincadeira, que não é brincadeira. E isso aqui que me conforta, isso que me dá segurança, porque mesmo na minha debilidade, eu gritando por socorro, eles me socorrem. Porque eles obedecem à palavra, e a palavra diz que nós somos mais que vencedores, perfeitos, completos, somos do Altíssimo. Então eles entendem dessa forma. Então eles, o que eles fazem? Nos acode, nos segura, nos orienta, afasta os homens maus e perversos da nossa vida. Certa feita, Paulo, aqui em Filipenses, ele pede à igreja para que ore para ele, para que ele seja livre dos homens maus e perversos.
Ele não pede para que seja livre dos diabos, não. E nem de Satanás, e nem do inferno. Ele diz, orem por mim para que eu seja livre dos homens maus e perversos. Porque esses que são aqueles que podem querer nos fazer o mal. Porque eles nasceram para isso. Eles são maus porque eles nasceram para ser maus. E eles executam o serviço deles. Eu lembro, foi sábado, eu fui mostrar uma casa, um casal de clientes com uma filhinha, peguei eles, coloquei no carro e fui mostrar. Aí parei o carro, na hora que eu fui abrir o carro, a porta do carro, veio uma moto. E eu não vi disso aí. Aí logo que vi, puxei. Aí o cara falou, pô, fecha essa porta aí, caramba! Falei, pô, é direito dele, né? Eu fui, quase que eu derrubei ele. Tava nervoso. Tava ele e um cara na garupa. E a gente hoje sabe o que é. E temos que vigiar, ser prudentes, de uma moto com alguém na garupa. É muito perigoso hoje. E esse cara foi lá na frente e voltou. Eu olhei e falei, pô, por que você não fecha a porta? E quer dizer, já passou o assunto? O que ele tinha que fazer? Cair fora. Mas ele veio com outro para me afrontar. Olha como é que os anos são tremendos. Eu olhei aqui e vi, com o cliente, como é que você fala? Ele falou, eu falei, ô companheiro, desculpa aí. Ele não aceitou a minha desculpa. Ele veio para me perturbar mesmo. Só que a moça que estava, a esposa do cara que estava lá dentro, conhecia eles. Olha, você vê que tudo é programado, abençoado. Aí, na hora que eles pararam a moto, ela falou, e aí? Tirou a máscara, e aí? Ele simplesmente montou na moto e... Ela viu que eles iam fazer isso. Eles vão fazer. Somos homens o quê? Maus e perversos. Nós estamos no trânsito, quem dirige, né, Roberto? Acontece. Você fechar um cara ou o cara te fechar, é a coisa mais normal que tem no Sodom. Infelizmente a máquina é isso. Pode ser que até você encosta, bate no carro, mas isso aí é comum. Se resolve na paz. Ó, bateu, eu tenho seguro, você tem seguro, um paga o outro. Tem no jornal ontem, a mesma situação. Lotada. O cara foi embora. Fechou o cara, deu uma fechada. O cara fez assim, pediu desculpa, mas pediu desculpa. O cara chegou, foi seguindo, aí parou na frente, você viu o jornal? Eu vi isso. Aí parou na frente, e já foi chegando em cima do cara e deu um tapa no negócio lá. Então sou um homem. O cara arrancou o revólver. Bom, Caiu lá, um homem da altura disse aí. Por que não foi embora? Então, nós estamos vivendo um tempo que após a pandemia, como nós falamos aqui, a situação está difícil, abençoado. As pessoas estão perigosas. Eu não sei o que esse vírus fez na mente desse povo que atazanou eles. Ninguém está tendo paciência com ninguém. A coisa está assim muito séria. Então agora é hora de ativar esses anjos mais do que nunca na nossa vida. Lá no nosso prédio, tentaram entrar no nosso prédio lá também. Você entende? E eu deparei com essa turma. Então, quer dizer, se eu não tenho anjo... Tem que... Você não tem anjo, por isso que é bom ter segurança na sua casa, proteger, porque isso é sábio. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis e vai piorar, não vai melhorar. Por quê? Porque a transformação está chegando. E no tempo da transformação, a palavra diz que o mundo se tornaria mau. Os homens se tornariam irracíveis, homens perigosos.
tanto homens como mulheres. Então nós temos que ter a palavra de Deus Como nosso escudo, acolhida na nossa mente, embraçando sempre o escudo da fé e os anjos que estão acampados. Ele nos livrará dos homens maus. É eles, né? São eles que vão fazer essa operação. Não adianta orar para Deus, não adianta orar para o Espírito, para Cristo, não, porque eles não são dentro da hierarquia de Deus, da ordem de Deus, o que vai nos salvar desses homens maus e perversos. Deus enviou essa companhia de anjos, anjos valorosos, poderosos, eles que vão nos acudir. Certa feita, o exército de Israel foi numa guerra, e ali eram muito mais os inimigos do que os valentes de Israel. Os anjos vieram, só um anjo matou 180.000 soldados contrários. Um só. Você vê que eles são o quê? Valorosos em poder. Se você está apegado a essa palavra, você está seguro. Você está seguro. Agora, se você desprezar, você vai ficar na sorte. Vai ficar na sorte. Se você não aconteceu nada, não aconteceu nada. E eu não gosto de sorte. Eu gosto de bênção. Eu sou abençoado, você é abençoado com todas as bênçãos. Essas todas as bênçãos estão os anjos acampados ao nosso redor. Que ao ouvir você falando da graça, eles manifestam em poder a nosso favor. A coisa não está fácil no mundo. Você abre os canais de televisão aí, você vê. Não estou amedrontando, só estou despertando para que você creia que esses anjos Deus enviou a nosso serviço, a nosso favor. Agora, o que eles vão fazer com os homens maus, eu não sei, problema deles. Eu sei que eles não podem me incomodar, que ele não pode te incomodar e nem fazer mal para você. Os anjos, eles vão impedir, que se possível até matam, porque eles têm essa ordem. Aqui mesmo, né? Foi que dia? Foi domingo que teve o tiroteio aqui. Foi domingo ou segunda? Segunda, né? Foi terça. Foi no feriado. Aqui, ó, eu estava comprando meu guarda-roupa, aí eu vi, pá. Aí eu falei, não é bombinha, eu falei, João, é tiro. Então nós chegamos Bala aqui, perdida hoje, meu irmão, virou festa. Ali, ó, em frente à padaria, o cara debruçado com o carro virado e bala para espalhar para tudo quanto é lado. Então hoje não tem essa. Cara, morreu ontem. Aí, bala perdida hoje virou confete. Ela. Então, se você não tiver essa proteção angelical, meu irmão, está perdido, está na sorte. Pode viver como não pode. Então a mulher estava com muito anjo, porque ela não levou nenhum tiro. Não, pode ser sorte. Ela não tem esse conhecimento. Se ela tem esse conhecimento, ela tem anjo. Se não, ela não pode. Tem uma legião de anjos. Então, os anjos são peça principal na graça de Deus. E só os filhos, os que vão herdar a salvação, que tem esses anjos. Mas ninguém, pessoal. Porque ele foi designado. Então a ordem é essa. Aqui, vamos ler novamente para ficar gravado na mente, no coração. Não podemos vacilar. Ele vem dizer, não são todos eles espíritos ministradores. Paulo falando para a igreja dos hebreus. Então, quando Paulo fala, ele fala só para filho. Quem não é filho não vai entender ele. Não vai entender. Não vão entender. Só nós que entendemos. São todos eles espíritos ministradores enviados para serviço. Davi falou aqui que eles obedecem à ordem de Deus.
a palavra. E Davi experimentou isso, que ele era rei, e naquele tempo o rei, quando ia para uma guerra, ele não ficava no palácio, não. Igual ficam os generais aqui, fica lá no palácio deles, comandando pelo WhatsApp, pelo Face, o seu exército. Não, naquele tempo, o rei tinha que ir na frente do seu exército. Ele é o escudo do povo. Então, imagina, você vai para a guerra no qual você é o primeiro. Você é o comandante, mas é o primeiro. Você é o primeiro, rapaz. Então, o homem com uma experiência dessa pode nos instruir com poder. Pode nos instruir com poder. É lógico que nós temos que ser o quê? Vigilante. Jesus diz que eu tenho que ser prudente como uma serpente. Prudente como uma serpente. Paulo diz, fugir da aparência do mal. Viu o mal aqui, você vai ficar na varanda ali olhando? Você pode ser premiado. Você pode ser premiado, meu irmão. Nós vamos olhar, mas vamos meter eles embora, né? Eu não vi o mal, ele tem que me acudir. Mas quando eu vi, eu tenho que obedecer a palavra. Fugir da aparência. O que eu fugi? É esconder. Eu falei com o João, não vai lá não, João. Fica aqui. Esconde. Não dá uma de herói, porque o cemitério está cheinho de heróis. Olha que vantagem tem. Que vantagem. Mas eu tenho o espírito. Mas ele te ensinou que você tem que fugir da aparência do mal. Você vai obedecer ou você vai desobedecer? Você pode desobedecer, você tem toda a liberdade, sem problema nenhum. Na hora que acontecer... Só que pode ser que daqui um dia ou 2 dias nós estamos lá te velando. Beleza, herói, muito bom, bate palma pra você. Mas e daí? Agora, se você tem a ordem de Deus, você tem a palavra de Deus e anda como prudente, aí a cobertura está ao nosso redor. E Ele nos livra de quantos males? De todos os males. Eu creio nisso. Amigo. Eu creio também. Eu recebo e creio nisso. E confesso isso todo dia, porque os meus olhos foram abertos do mal. Se você tem uma cosita ali, outra aí, tem uma casa, tem um carro, tem um relógio, tem uma aparência boa, você hoje é mirado. É incrível. Então você tem que parar de ter isso? Não. Você tem que ser o quê? Vigilante e confessar a palavra. E ser fiel à palavra de Deus. Porque aos fiéis, Deus guarda. Através de quem? Dos seus anjos. Eles são espíritos ministradores, enviados a nosso serviço. Aqui, novamente, Salmo, só para a gente terminar esse assunto aqui em Salmo, ele diz aqui, é bonito, eu gosto dos Salmos, porque é Davi que destaca aqui. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você é segundo qual coração? Tem que saber. Seu ou de Deus? Então aqui 103, 20 e 21 ele vem dizendo: bem dizer ao Senhor todos os seus exércitos. Então um exército de anjos. Exércitos são milhares e milhares. Não é 1, 2, não, são milhares e milhares. E Deus constituiu esses milhares e milhares, porque Ele sabia que na terra que Ele fez e colocou os homens, teria que ter milhares de anjos, porque os homens não são fáceis. O homem que não tem a graça de Deus, ele pode ser a qualquer hora cometer um mal. Pode. Eu por mim.
eu vi o mal, falei, se eu tivesse uma arma, picotava todo mundo. É o normal. Ela não é só não, é o normal, picotava todo mundo. Graças que eu não tenho, mas eu tenho uma arma que é poderosa em Deus, que são os anjos, que afastam, que eliminam por mim. São anjos guardador. Agora, se eu tenho, eu louvo a Deus, mas eu não vou abusar daquilo. Eu vou fazer a parte que me cabe, que é o quê? Sede prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Fugir, Paulo diz, fugir da aparência do mal. E nós temos olhos hoje, e eu até louvei o Senhor por essa situação, que eu fiquei mais prudente, abençoado. Os tempos são maus. Eu estava andando muito distraído. Foi necessário. Deus permitiu agora que a minha mente ficasse aguçada. Porque andar na terra tem que ser prudente como uma serpente. E eu não estava prudente como uma serpente. Você vê que a serpente, ela é prudente. Ela fica no seu lugar aguardando. E ela não dá o bote errado. Não dá. Ela é prudente. Ela sabe a hora que ela tem que atacar. E geralmente o ataque dela é fatal. Porque ela é prudente. Então nós temos que ser prudentes. Porque nós temos que discernir qual espírito está no mundo hoje. Não estou falando de diabo, de inferno, porque isso aí já foi aniquilado. Mas espírito que eu estou falando, gênero. Qual o gênero de vida que está hoje na Terra? E após essa pandemia, vou dizer para você, a situação está terrível. Eu tenho percebido isso. O número de assuntos que os jornalistas têm hoje na área de criminalidade aumentou assim assustadoramente. O pessoal coloca tudo assustadoramente. A miséria é a fome, Então o que acontece? Nós temos que perceber isso e colocar prudência. Prudência. Estava falando hoje, depressivo, 50% aumentou. Aumentou, a pessoa está com medo. O psiquiatra estava falando. E a depressão, ela é oriunda ao medo. Esses governantes, eles são demoníacos. Eles são demoníacos. Eles aproveitaram essa situação para colocar medo no povo. Terror. São terroristas. São terroristas. Não era para ser dessa forma. Tem um mal, vamos tratar ele do tamanho dele. Não aumenta não, cara. E eles aumentaram. E hoje eu fico vendo ainda, põe máscara, porque senão o vírus vai te pegar e fica todo mundo desesperado. Já foi comprovado que essa máscara não vale merda nenhuma. Já foi comprovado, máscara feita com pano de camisa, pô. Que isso? Isso é brincadeira? Com pano de camisa, onde eu preciso de uma camisa que transpira bem para ele não ficar suando. Então ela tem o quê? Uma abertura maior no pano. Aí põe no nariz. Que diferença isso faz, meu irmão? Tem uma na Austrália que foi aprovada. Por quê? A verdadeira máscara, ouça aqui, a verdadeira máscara é aquela que o médico usa. Então, aquela cirúrgica. Que ela dura 2h30, tem que jogar fora. Agora a gente pega a máscara, tá aqui no meu bolso, minha máscara. Ele cai no chão, eu pego, põe no bolso, põe no... Pô, já contaminou tudo. O cara tá com a máscara uma semana. Eu não faço não. É uma semana. Eu fico vendo esses catadores de lixo. Eles põem a máscara, cai máscara no lixo, ele põe na boca de novo.
Brincadeira! Isso é uma forma de dominar as pessoas. Lembrando do Zé, a patroa dele, ô Zé, esse negócio tá muito sujo. Não, virou chacota. E hoje não, põe máscara, que a máscara vai te livrar do vírus. Isso é uma forma de controlar o povo. E porque o povo é controlado pela o quê? Medo. Pelo medo. O vírus, não vou tocar aqui, não tem vírus. Tem vírus na cortina, igual assim diabo, tem diabo na cortina, pelo sistema, diabo na planta. Agora estão vendo vírus na cortina, na planta, no sofá, em todo lugar, na maçaneta, no sapato, na camisa. Estamos ferrados, irmão, como é que nós vamos fazer? Isso é terror, isso é o domínio do sistema dominante para controlar a sua vida. Eles passaram no Passa Certo lá, diz que está infestado. Eles passam um negócio na parede assim, diz que lá está infestado, nem lá perto eu passo. Palhaçada. O que livra nós de doença é a nossa boa saúde. É a nossa boa saúde que livra-nos da doença. Se você tem mal saúde, aplica para uma boa saúde. Higienizar a mão, eu fazia isso antes da pandemia. Eu sempre lavei a minha mão com sabonete, sempre fiz isso. E graças a Deus estou bem, não tem problema nenhum. Porque aplico da área da saúde. E eu tenho uma saúde espiritual. E você também tem. Que os anjos te livram desses vírus. Porque vírus foram criados não é pelos homens, não. Foi criado pelo Senhor. Do Senhor é os céus e a terra e tudo quanto nela habita. Ninguém tem o domínio aqui. O único domínio é do Senhor. E os homens ficam assaltando esse mundo e querendo dominar. Aí morrem todos. E vão em paz. Quer dizer, vão com Deus. E tem político enchendo o bolso que esse vírus aí tem, viu? Isso aí para eles. Então, nós temos esses anjos que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Se você tem a graça de Deus, você está seguro. Quem não tem, meu irmão? Eu fico admirado de ver, porque o medo está aí. Você vê que a área de assalto, em casas, em prédios de apartamento, virou assim uma confusão. A coisa multiplicou, essa economia toda destruída. Golpes de piques, golpes de tudo quanto é lugar. Então você tem que ficar o quê? Prudente. E saber que você tem anjos a teu favor. Essa é a minha segurança. Eu faço a parte que me cabe. Você tem que fazer a parte que te cabe. Infelizmente, nós que moramos, ou felizmente, nós que moramos em capital, não está fácil não, pessoal. Se você puder sair fora de capital, eu te aconselho, sai. Porque capital está difícil de viver. Todas do mundo, não é só daqui não. Todas estão difíceis. Agora, se quer ficar nela, agarra na palavra. Apegai as verdades ouvidas com mais firmeza. Não deixa, porque a sua salvação, a minha salvação está aqui, na palavra. E cuidado com o que você anda, com quem se ajunta. Hoje a prudência tem que ser exaltada em nós. Cuidado. Mas eu tenho liberdade. Tem toda. Você pode fazer tanto bem quanto o errado. Mas você tem que discernir o que é bom e o que é ruim. Porque se você não discernir, você pode se encontrar numa encrenca feia. E uma pessoa desequilibrada da graça
no momento ela não sabe nem conversar com o teu anjo. Ela entra num desespero e começa a buscar aqui, acolá, onde você não tem socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo quanto nela há. E o Senhor ordenou agora os anjos a meu e a seu favor. Você recebe isso, meu? Ah, papai. Então essa é a palavra para nós nessa noite. Recebam sem limites. Ah, papai.